Olá, meus irmãos, aqui é o Padre Jonas Xavier, estamos em mais um Se Liga no Mistério. Então, meus irmãos, dando continuidade à organização dos lecionários, nós já falamos que existem 3 volumes. Hoje nós vamos falar então sobre o primeiro volume, o Lecionário Dominical, sabendo que o Evangeliário segue esta mesma lógica. Bem, o Lecionário Dominical, então, ele é dividido em 3 anos, é organizado em 3 anos, ano A, ano B e ano C. Cada ano desse nós vemos, meditamos, rezamos e somos norteados e conduzidos pela espiritualidade e pela teologia de um evangelho próprio. De modo que, no ano A, nós vemos o Evangelho de Mateus, e é este o Evangelho que nós vamos refletir durante todo um ano. O ano B, nós vamos ver o Evangelho de Marcos. E no ano C, nós vemos o Evangelho de Lucas. Então, cada ano nós vamos vendo uma espiritualidade própria daquele Evangelho. Por exemplo, Mateus, que foi um evangelho mais construído e mais elaborado pensando no povo judeu, porque muitos judeus faziam parte daquela comunidade. Tem uma linguagem mais assim. E tem, por exemplo, uma coisa própria de Mateus, o Sermão da Montanha. Só tem nele, de forma tão explícita. Ali o autor compilou todas as pregações públicas de Jesus em um único sermão. Tem o Evangelho de Marcos, que é o menor dos evangelhos, e foi o primeiro também a ser escrito. Portanto, ali está o querigma, aquele primeiro anúncio da pessoa de Jesus Cristo, da morte e ressurreição, da vida de Cristo. Tem também o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, nós vamos ver o quê? A infância de Jesus, por exemplo, só tem narrado em Lucas. Nós vamos ver várias parábolas da misericórdia, de modo que existe uma espiritualidade do Evangelho de Lucas que vai permear aquele ano na liturgia. E aí você deve estar pensando, sim, e o Evangelho de João não tem? Não tem um ano para o Evangelho de João. Eu gosto muito do Evangelho de João, mas ele não tem um ano próprio, porque nós vemos o Evangelho de João em todos os anos. João, ele fica diluído durante as grandes solenidades e os tempos festivos da igreja. De modo que é o Evangelho de João que nós ouvimos sendo proclamado no tempo pascal, muitas vezes, no tempo do Natal do Senhor, muitas vezes. Então, tempos fortes, solenidades, nós vemos o Evangelho de João. De modo que, no decorrer dos 3 anos, nós rezamos, ouvimos, meditamos e procuramos viver os 4 evangelhos da nossa revelação. Então é isso, meus irmãos, com toda a atenção, com todo o cuidado, com todo o empenho, vivamos e vamos nos ligando no mistério da palavra do Senhor.